Policiais podem entrar na casa de alguém sem mandado judicial quando houver flagrante delito de crimes ocorrendo no local. A decisão foi tomada hoje à tarde pelos ministros do Supremo durante a sessão plenária. No caso julgado pelo plenário, um homem foi preso em flagrante depois que policiais federais encontraram dentro do carro dele um pouco mais de 8 quilos de cocaína. O veículo estava parado dentro da garagem da casa do acusado e os agentes entraram à noite sem mandado judicial que permitisse a busca e a apreensão na residência. O homem alegou que o direito a ter o domicílio inviolável foi desrespeitado e que, portanto, as provas obtidas são ilegais. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso por se tratar de um caso de flagrante. A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. Para o ministro Marco Aurélio, os policiais agiram com base em uma suposição, já que antes teriam encontrado drogas no caminhão onde viajava o acusado. O ministro disse ainda que os agentes não podem, a partir de uma suspeita, violar a casa de um cidadão e divergiu do relator. Não posso desconhecer esses parâmetros inafastáveis, porque estamos em sede extraordinária que estão no acordo impugnado. E não tenho como dizer que o caso revele crime permanente, porque estaria a olvidar o exaurimento quanto ao delito perpetrado do que surpreendido um dos corréus conduzindo a droga em rodovia federal. Mas o tema tem repercussão geral reconhecida e, quando isso acontece, os ministros aprovam uma tese que vai ser adotada em processos semelhantes pelas instâncias inferiores. Diante disso, decidiram por maioria que a invasão de domicílio apenas será legal, mesmo em período noturno e sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que está acontecendo um flagrante dentro da residência. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lista mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Os ministros também indicaram que os agentes deverão esclarecer por escrito a necessidade de entrar na residência de pessoas suspeitas sem mandado judicial e à noite. Na sessão dessa quinta, os ministros também retomaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que classifica como infração administrativa a transmissão de programas de rádio ou televisão em horário diverso do autorizado pelo governo federal. A emissora que descumprir é passível de pagamento de multa e pode ter a programação suspensa por até 2 dias em caso de reincidência. O ministro Edson Fachin, apesar de seguir o voto do relator, propôs não retirar a expressão em horário diverso do autorizado, mas que o termo deve ser interpretado conforme a Constituição, para entender que se trata de uma recomendação e não uma obrigação. O vocábulo autorizado é nulo apenas no sentido que permitiria ao poder público discricionariamente impedir a exibição do programa ou de um programa de televisão. Quando, porém, remete à faixa de horário, na linha do que mencionei como divisor de águas, prevista pelo artigo 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é compatível com a Carta Maior. Mas o julgamento foi suspenso após o ministro Teori Zavascki pedir vista para analisar melhor o caso. Pode ser. A 7ª turma do TST não aceitou o recurso da família de um empregado morto a tiros por um colega dentro da empresa onde trabalhavam. Ele foi assassinado por não ceder ao assédio sexual do colega. A família do trabalhador morto recorreu ao TST insistindo no reconhecimento de culpa da empresa e na solicitação de pensão vitalícia correspondente a 2/3 da última remuneração do empregado. O pedido já havia sido negado pelo TRT do Rio Grande do Sul, que entendeu não ter havido descuido ou negligência da empresa em relação às medidas de segurança. Do TST, o entendimento ficou mantido. Se concluiu que ela não poderia adotar nenhuma conduta para a atividade que ela exerce, transporte de passageiros, que
coibisse o ingresso do empregado com a arma dentro da empresa. Também não se sabe de que maneira ele conseguiu entrar na empresa com esta arma. E este fato levou a concluir que não houve negligência. Por não haver negligência, não houve como se estabelecer para ela a responsabilidade da indenização. Se houvesse uma denúncia do assédio com detalhes de atos que já tivessem sido praticados, talvez levassem a uma outra conclusão. Por unanimidade, os ministros da 7ª turma não admitiram o recurso da família, mantendo a decisão de segunda instância. E para falar sobre o crime de assédio sexual, o repórter Theo Taveira conversa agora com a advogada Nayara Teixeira Magalhães. Theo, boa noite. Oi, William, muito boa noite para você, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Pois é, os casos de assédio sexual têm aumentado pontualmente em várias regiões do país. Um levantamento, para você ter uma ideia, um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostra que houve um aumento de 40% nos casos em cidades do interior do estado. Isso vai acontecendo e vai mostrando que não necessariamente há uma má notícia. Quem vai nos explicar isso é a doutora Nayara. Significa também, muito boa noite, doutora, obrigado por estar aqui com a gente. Significa também que as pessoas estão tomando mais coragem para denunciar? Eu entendo que principalmente as pessoas têm tido mais conhecimento acerca dos seus direitos e acerca das ilicitudes que vem acontecendo, né? Então, possivelmente, as pessoas estão mais conscientes acerca das providências a serem tomadas. E quem ainda não tomou essa coragem, não encontrou a maneira correta, não encontrou o acolhimento necessário, deve recorrer a quem? O primeiro elemento essencial é buscar informação. E essa informação tem que ser buscada na rede especializada de atendimento. Delegacias especializadas, promotorias e todos aqueles que podem, de fato, ajudar com a assistência para fortalecer a rede das vítimas e tomar providências, sejam elas judiciais ou não. Pois é, essas são providências fora do Poder Judiciário. E com relação no que tange o Poder Judiciário, o que o nosso país está preparado para fazer por essas pessoas? O Poder Judiciário, sem dúvida, precisa se preparar em relação às demandas de violência e de gênero, principalmente para compreender a complexidade do fenômeno e para que as vítimas não sejam revitimizadas dentro do sistema, porque acaba que as pessoas transportam seus preconceitos para o sistema e isso acaba sendo um grande problema, que elas são muito questionadas dentro do sistema judiciário e não só judiciário, Ministério Público, delegacia e outras instituições envolvidas. E aí é claro que piora ainda mais a situação delas, né? Sem dúvida. Muito obrigado, doutora, pela entrevista. A gente volta com você no estúdio, William.